Muito bem, muito bem. Vamos lá, moçada. Seguinte, nesse quarto vídeo, nós vamos fazer a organização, né, dos desenhos e das partes dos desenhos em camadas ou layers, que é esse comando aqui. Vamos passar essa planta que nós fizemos para dentro da camada paredes e vamos construir as esquadrias, né? E aí nós vamos testar alguns comandos novos. E depois, no quinto vídeo, então, a gente vai fazer toda a parte de configuração da impressão. Aí no sexto vídeo, a gente faz a parte de cotagem, ok? Vamos ficar combinado assim? Então tá. Então vamos lá. Primeiramente, vamos criar as camadas. Então eu clico aqui, né? Como eu já desenhei as paredes, né? Agora eu clico em Layer Properties, vai abrir uma janela, né? E nessa janela eu tenho aqui alguns ícones. Esses ícones aqui eu crio uma camada nova, aqui eu crio uma camada similar, né? Dentro dessa nova, aqui eu deleto e aqui eu torno a camada como atual. Então vamos criar. A primeira camada será paredes, para que a gente possa colocar aquele desenho da planta baixa lá. Então vou escrever em maiúsculas, paredes, né? Nós temos esses ícones de funcionamento da camada, que é ligado, desligado, congelado, trancado, a cor, o tipo de linha, que nós vamos ver mais para frente como que a gente configura e o que é o uso, né? Por enquanto aqui nós vamos só criar. O que nós vamos configurar aqui é a cor, porque a cor para nós ela é importante. É quando a gente determina e faz a relação com a espessura. Então eu clico aqui em cor e vamos usar essas básicas aqui, ó. Cor 1, cor 2, cor 3, cor 4, cor 5. Então a parede ela tem 5 milímetros de espessura, então portanto cor 5. Ok. Vou criar outra camada, né, que eu vou chamar de esquadrias. As esquadrias são as portas e as janelas, e elas são na cor, não pode esquecer de lembrar a cor, na espessura 0,3. Então 1, 2, 3, cor verde. Ok. E mais para frente eu falei que nós vamos colocar as cotas, né? Então nós já vamos criar a camada cotas aí, ó, cotas, que também é na cor verde, na espessura 0,3. Ok. Fecho, né? Agora eu vou, sem comando nenhum aqui na barra de status, aqui embaixo, eu vou selecionar toda a planta que eu criei, venho aqui no painel Layers, né? Clico nessa setinha e escolho paredes do ESC. Ao dar ESC aí, ó, eu vejo que mudou para cor azul. Quer dizer que se eu passar o mouse aqui, ó, a janelinha que vai abrir está escrito lá, ó, Layers, paredes. Então todo esse desenho da planta baixa foi para Layer parede. Agora nós vamos criar as esquadrias. Então nós vamos fazer o desenho das esquadrias simples, né? Primeiro nós vamos criar a janela e depois as portas. Então vamos lá, primeiro aqui, ó, né? Então comando retângulo, como eu tenho as duas dimensões, basta eu clicar aqui e arrastar no canto de baixo. Então ele fechou aqui a esquadria. Aí eu vou chamar o comando line e vou fazer uma linha aqui no meio, ó. Para que eu possa fazer a espessura da folha aqui da janela, eu vou utilizar o comando offset, mas poderia utilizar o copy. O offset é só para a gente poder treinar mesmo. Então eu clico, vou digitar um valor, no caso vai ser 5 centímetros, então 0,05, dou Enter, clico nessa linha do meio que eu acabei de criar e clico para baixo. ESC para encerrar e vamos fazer a segunda janela aqui, ó. Então, mais uma vez, ó, clico em retângulo, clico nesse canto e na outra extremidade, fiz a área da janela, chamo o comando linha, pego do centro até o outro centro e clico em offset. Como ele já está configurado, basta dar Enter, clico e clico para fora. Pronto, então a janela ela está pronta. Agora nós vamos fazer a porta. Então a porta, ó,
nós vamos medir aqui, ó, só para você poder lembrar, que a porta nós fizemos com uma abertura de 90. O que quer dizer? Que o batente, nós vamos ter que criar o batente de 5 desse lado e 5 desse lado, para que eu possa ter a porta de 80 aqui, né? Então, nós vamos criar esse batente com o retângulo. Então, ó, eu clico e arrasto. Ao arrastar, eu devo observar se os valores que estão sendo mostrados na tela são positivos e negativos. Então, quando eu trabalho com retângulo, eu vou ter que trabalhar com coordenadas. Então, eu tenho o primeiro valor é x, então horizontal. O segundo valor é y, então por isso vertical. Então, eu digito. O meu batente aqui da porta, ele vai ter 5, né, de largura e 25, que é o tamanho da parede, né? Então, tá tudo positivo, então eu digito 0,05, 0,25, Enter. Fiz o primeiro e aí eu posso copiar, né? Clico aqui, ó, chamei aqui o comando cópia, clico no batente, dou Enter, vou escolher desse canto aqui de baixo para esse canto de cá e dou Enter. Nós vamos fazer todos os batentes, né? Primeiro. Então vamos lá, vamos fazer esse aqui, ó, dessa porta. Clico no comando retângulo. Eu estou fazendo todos os batentes para você treinar o comando retângulo, tá? Então clico e arrasto. E aí eu verifico que aqui, ó, onde eu cliquei e desci, ele fez um valor negativo. Então eu tenho que colocar o sinal, né? Então o primeiro valor é x. Então, no caso aqui, é a largura da parede. E o outro também está negativo, que é o tamanho do batente, certo? A largura do batente. Então, o primeiro é x, ele vai ser menos 0,015, vírgula, menos 0,05. Lembrando que o sinal de menos... Opa, vamos de novo, ó, clico, arrasto, aqui é x, ó, né, e aqui é o y, certo? Então, ó, eu vou ter menos 0,15, vírgula, menos 0,05. Enter. Agora sim. Então, o sinal de menos, ele faz a direção. Agora eu vou copiar, clico nesse batente, escolho esse canto para poder levar até o outro lado. Pronto. Então, fiz aqui. Vamos tentar mais uma vez aqui, ó. Relembrando, então, o comando retângulo, clico e arrasto. Fiz de cá para poder sair um valor negativo, ó. Agora eu estou vindo da direita para a esquerda e para cima. Para cima é positivo, olha lá o número. Mas da direita para a esquerda ele é negativo, né? Então, e é o x. Então, menos 0,05, 0,15. Enter. Fiz o batente e vou copiar. Desse canto para esse. Certo? Pronto. Fiz todos os batentes. Agora eu vou fazer a folha da porta, ó. Para fazer a folha da porta, vou ensinar dois jeitos. Então, primeiro a folha, né? Que a gente já conhece, que é com retângulo, ó. Então, a folha ela vai ter uma largura de 0,3 centímetros. Então, eu vou ter aí negativo, tá vendo? Menos 0,03, vírgula, positivo 0,80 de altura. Então, fiz aqui a porta, certo? Agora, eu tenho que fazer o arco da porta. São dois jeitos. Primeiro jeito, se você não conseguir fazer com círculo, você com o arco, né, que eu vou ensinar daqui a pouco, você faz com o círculo. Clica em círculo. O encontro entre o batente e a folha da porta é o centro. Então, você clica aqui e vai até o topo da porta, ó. E aí, ela se encontrou aqui. Você clica no comando Trim, dá Enter e corta.
ó, da ESC, e essa parte aqui você pode deletar. E aí você fez o arco utilizando o círculo. Vou dar Ctrl Z para a gente fazer o arco utilizando o comando arco mesmo. Então, ó, clico aqui, só que eu tenho que escolher um tipo de arco, né? Que vai ser o centro, start e fim. Então, eu clico escolhendo esse tipo de arco, escolho a mesma coisa, ó, escolho o batente, o encontro entre o batente e a porta como centro, o topo da porta como início e o batente como fim. Pronto, fez o arco. Agora que nós já aprendemos a fazer isso, o que vai acontecer? Eu vou agrupar esses dois para que eu possa copiar para cá, ó. Tá? Então eu seleciono os dois, botão direito e crio um grupo, ó, grupo. Então a hora que eu clico em um, ele seleciona os dois, ó. E eu vou utilizar o cópia, ó. Cópia. Estou fazendo isso para a gente poder aprender a utilizar o rotate, tá? Então seleciono aqui esse grupo que eu quero copiar, dou Enter, clico lá no encontro entre o batente e a porta, né? E vou copiar para cá, ó. Ó, para o mesmo encontro. Vai ficar torto, tá vendo? Mas é porque nós vamos rotacionar. E aqui também, ó. Ó, e dou Enter. Agora eu tenho que rotacionar escolhendo o mesmo centro de rotação. Então, ó, comando Rotate está aqui do lado do Move, né? Ó, Rotate, clico nesse, dou Enter, escolho o mesmo ponto, ó, e vou fazer para cima. Olha, está aqui, a porta está à esquerda. Se eu venho para a esquerda com o cursor, ó, ele posiciona a porta no lugar correto. Então basta clicar. Ou seja, você vai testando para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. A hora que chegar na posição correta, você clica e ele posiciona a porta. Vamos testar essa teoria aqui de cá, ó. Então vamos lá, ó. Rotate, seleciono, dou Enter, pego o mesmo ponto de intersecção, ó. Vou testar para cá, para cá, para cá, ó. Para cá, não. Eu quero para cima, ó. Então o cursor está para cima, eu clico e ele posicionou a minha esquadrinha. Muito bem. Agora eu vou salvar, né, para não perder. E nós vamos fazer o seguinte. Na próxima aula eu combinei com vocês que nós vamos estar configurando a impressão para ver como que eu faço a impressão disso aqui corretamente, né? Então nós já vamos corrigir aqui, ó. Na verdade, eu tenho que criar mais uma camada. Essa camada cria aí já, vai chamar piso, né? E o piso, ele é na espessura fininha, então ele é o vermelho, ó, espessura 1. Por que piso? Ó, vou explicar por quê. Porque aqui na varanda, ó, não é parede, é piso. Então eu tenho que aparar isso aqui e aqui, aqui também, ó, e escolher a camada piso e fazer uma linha, ó, daqui até aqui, dou Enter, daqui até aqui. Como nós já vimos, ó, e daqui até aqui. Como nós já vimos, ó, isso aqui é o lado de fora. Eu entrei na varanda. E na varanda eu preciso entrar na casa. Provavelmente aqui eu também vou ter uma mudança de nível, ó, que é daqui até aqui. Então eu tenho que ter uma linha. A mesma coisa do lado de cá, ó. Para poder ir para a área de serviço, eu vou ter uma mudança de nível, então eu tenho que ter uma linha. Ó, então aqui eu tenho piso, certo? Estou aqui na varanda, entro na casa, subo um degrau, e em toda a casa tem o mesmo nível. Para sair da casa pela área de serviço, eu desço um nível, e por isso que eu coloquei essa linha aqui, certo? Bom, pessoal, então no próximo vídeo nós vamos configurar a folha de impressão.